que é a parte 2 da minha tentativa de fazer o projeto. Deu errado o que eu queria fazer, partiu pro plano B. Neném tá comigo no vídeo. Neném tava comendo. Tá comendo um pouquinho. Ai, tô de pijama, não reparem. Agora você falou, vamos parar. Agora eu acho que todo mundo vai ver que eu sempre tô de pijama. Eu só vou usar pijama. Ai, mas a minha ideia era fazer, Kel, a ideia é fazer isso aqui na caixa. Essa caixa. Pera, eu não tô vendo. Ah, tá sentado no também. Legal. A casa tá bagunçada e eu não vou arrumar, então tenha paciência com a minha bagunça. Vamos voltar. Os vizinhos deram certo. Isso aqui era pra ser um pote de árvore, não vou dar. De louca da pessoa, gente, olha. A primeira parte do vlog eu tava bonitinha, passei maquiagem, a segunda parte eu tô assim, louca. Esse é o progresso do dia, a gente conseguiu fazer isso. Eu quero fazer ainda aquela parte de colocar uma coisinha pra fora. Eu pensei em colocar um chão também, olha, esse pedaço de papelão que vai ser o tamanho dela, pra pôr um chão, que aí eu consigo fazer umas decorações de rua assim. Eu quero colocar um cano caindo aqui assim, um escoamento de água, colocar umas calhas e tal. Ainda tem uns detalhes pra fazer. Mas eu tenho que trabalhar. E eu dormi muito hoje, então nós vamos fazer isso aqui. Depois a gente finaliza com esse telhadinho. E eu quero fazer depois uma pintura pra pôr aqui dentro, pra pôr dentro das janelinhas. Vai ter uma porta. E uma pintura aqui no fundo também. Né? Esse é o começo, tá bom? Vamos arrumar essa bagunça. Chega de me ver descabelada. A pessoa que cria, começa a fazer a arte e coloca tudo em volta. Uma bagunça danada. Eu consegui derramar água e molhei meu tapete.
pronto. Muito trabalho efetuado com sucesso. Posso ouvir a musiquinha? Olá! Eu acordei tarde, estava cansada, dormi demais. Não vou fazer tudo que eu planejei, mas a gente vai adaptando. A ideia é entregar o projeto. Afinal de contas, vale ponto. Eu já fiz algumas coisas aqui, coloquei algumas partes aqui dentro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Dentro das janelas. E eu vou colocar... Eu já tenho aqui o meu telhado medido junto com duas coisinhas pra segurar ele. Esse vai ser a parte do telhado que eu vou colocar aqui. Tipo um toldozinho, fica pra fora. Só que eu decidi pintar primeiro. Vou pintar pra ficar mais fácil se eu pintar e depois o telhado e a coisa separado. E aí, vou ver se eu consigo fazer uma pintura das janelas também. Vou colocar aqui no fundo. Pintar as portas, as janelinhas. E aí vamos fazer os detalhezinhos. Depois a gente faz a finalização. Depois que a gente pintar, eu vou passar algumas pedacinhos de coisa pra fazer os frames das janelas e esconder um pouquinho essas partes um pouquinho mais feias. Vamos ver. Tem pouco tempo pra fazer isso. São 42. Cheguei à conclusão de que vai ser melhor. Meu almoço já tá pronto. Fizemos uma coisa que eu fiz ontem. Vou me arrumar pro trabalho e a gente começa a fazer os projetos que aí eu posso sair correndo. Se me preocupar. Acho que não vai dar tempo pra eu terminar. Vou ter que terminar quando eu chegar. Eu vi um podcast, o cara tava falando sobre produtividade. E eu achei muito interessante, assim, sabe? Produtividade do ponto de vista bíblico. E americano ele, né? E eu acho que ele fala muito, mas eu acho que essa cultura mesmo, assim, como eu tava falando, a cultura americana, que você tem essa ideia de que você tem que estar fazendo muita coisa o tempo todo, é muito forte, sabe? É mais forte que no Brasil, eu acho. Mas isso me fez lembrar sobre respeitar os meus limites. Principalmente esses dias que eu tenho ficado muito cansada. E eu fico meio frustrada, assim, sabe? Eu falo, poxa, tem tanta gente que dá conta. Por que eu não dou conta? A pergunta é, que tanta gente? Não conheço ninguém que faça isso tudo. Não conheço ninguém que trabalha full time num lugar, à noite inclusive, que eu acho que é mais cansativo à noite, porque você não tem exatamente aquelas boas horas de sono, de descanso, então é muito mais difícil pra mim acordar mais cedo. Porque eu chego em casa quase meia-noite, vou tomar banho, 1 hora assim que eu deito. Acordar cedo é muito difícil. Tem um cansaço físico muito forte, é um trabalho físico, né? Tem a cabeça também fica cansada, porque você tem que ficar alerta o tempo todo. E ainda eu tô fazendo 2 cursos completamente diferentes. Então, às vezes eu preciso dar um passo pra trás, sabe? E ver, assim, dar um contexto pra minha situação, pra eu não me cobrar além da conta. Ah, floriu, que linda. Essa florzinha, ela parou de dar florzinha tem um tempão. Finalmente ela deu florzinha de novo. E aí eu preciso dar um passo pra trás, sabe? Pra poder analisar a situação. Então eu tô tentando me respeitar mais. Me dar mais tempo de descanso. Entendendo que ele é importante, senão eu trago. Preciso entender que eu não sou todo mundo. Não é todo mundo que passou pelo mesmo nível de estresse que eu. Não é todo mundo que tem a mesma cabeça que a minha. Mesma situação de vida. É muito único. A nossa história é muito única. Então a gente ficar comparando com o outro, principalmente na questão de dificuldade, de vencer desafios, porque fulano fez isso e conseguiu, até certo ponto é bom pra te motivar a querer vencer, mas você não pode
fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que fulano fez, pra ver se dá certo no seu, porque é diferente. Como fulano reage, como fulano faz. E às vezes assim, eu fico assim, sabe, me cobrando. E às vezes eu fico assim, nossa, mas o que os outros vão pensar? Eles vão achar que eu tô aqui fazendo nada e tal, tô passeando só, não tô lutando pelos meus sonhos, tenho que conquistar pra provar que deu certo. Aí eu fico assim, aqui, que conquistar pra provar que deu certo o quê? Mas não é o quê? Tipo assim... Eu acho que dá pra contar nos dedos as pessoas que realmente estão vivendo os sonhos dela. A maioria ainda tá lutando pra chegar lá. Quase ninguém conquistou essa ideia de que você precisa conquistar os seus sonhos. É a maior mentira que eu acho que venderam pra gente, porque quase ninguém conquista os sonhos. No sentido assim, da velocidade que eles entregam, sabe? Da velocidade que eles falam que tem que ser. E avaliar um pouco o que são esses sonhos, sabe? Tipo assim, o que tá me motivando mesmo? É só um sucesso profissional que eu quero? É só um sucesso financeiro que eu quero? Ou eu tenho algum propósito naquilo? Se eu tenho um propósito naquilo, eu tô vivendo as etapas de acordo com o propósito, eu tô realmente colhendo os frutos das etapas, porque são etapas. Eu acho que é respeitar e analisar, ver como é que são as etapas. E eu quero desfrutar um pouco mais das etapas, sabe? Uma coisa que o cara falou nesse vídeo é que ele fala muito sobre essa confiança em Deus, sabe? Que às vezes a nossa... Ele fala hustle mentality, essa mentalidade de estar sempre sendo produtivo. Às vezes ela pode ser uma expressão de medo, assim, sabe? De falta de confiança em Deus. De que Deus está no controle, de que Ele vai prover, de que Ele cuida. Essa semana eu acho que eu tive dias bons, produtivos. Mas também teve dias que eu não achei que eu fui tão produtiva, que nem hoje, por exemplo. Eu não fui muito produtiva, eu não gostei. Mas, nossa, eu tava muito cansada. Eu não conseguia acordar de jeito nenhum. Meu corpo não levantava. Eu ficava sempre... Só com essa coisa de corpo pesado, não conseguia sair da cama. Enfim, tem uma pessoa no meu trabalho que sempre fala isso. Eu fiz tudo que pude pouquíssimo. Então, foi assim hoje, tudo bem. E a gente luta pra ter outros dias diferentes, mais produtivos, mais, assim, satisfatórios na minha cabeça, né? À noite eu tento filmar um pouquinho. Vai estar escuro, talvez a qualidade fique ruim, mas eu tento filmar um pouco da finalização do projeto. Porque ele ainda não acabou, eu preciso fazer ele à noite. Cheguei do trabalho. São exatamente 11h01. 11h01. Tô cansada. Mas vamos terminar esse trabalho aqui, porque tem que entregar amanhã. E eu saio 7h30, então dá pra poder fazer de manhã. Então bora terminar. São 1h30. 1h30? 1h40. Deixa eu ver que horas são. 1h40 certinho. Acabei. Tadá. Escrevi aqui embaixo. Coffee. Isso aqui é uma cafeteria. Eu queria ter colocado mais detalhes, mas não deu. Vai ser isso mesmo. Tá ótimo. Fiz um telhadinho. Passei um verniz aqui, mas tá secando já. Fiz uma plantinha improvisada pra dar um verdinho. Queria uma era cobrindo toda a minha flor, tudo aqui assim do lado, mas também não deu. Então, a gente se contenta com o que deu. Deu pra fazer isso aqui. Tá ótimo. Mais bagunça e dormir.